Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 54, intitulado A Pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas de um da vida para dá-las à morte e contá-las assim. Outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. Bom, aqui é claro, para a gente entender o ritmo aqui, nós temos que imaginar um daqueles relógios antigos, né? Que tem o pêndulo que faz tic-tac, tic-tac, né? Temos que imaginar também que esses relógios antigos, eles batiam as horas, né? Então, 1 hora da manhã você tem um sino, 2 horas 2 e assim por diante, né? Por isso que é possível ouvir as horas todas da noite. Ele, olha, agora é 1 hora da manhã. Continuava pensando aquele misto de aflição com excitação ali, empolgação que ele estava. Olha, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Se você não tiver isso em mente, você não vai entender, por exemplo, tem uma frase muito legal do Oswaldo de Andrade, que é no silêncio tic-tac da sala de estar. No silêncio tic-tac da sala de estar. Ou na sala de jantar, alguma coisa assim. Mas coloque isso num contexto, né? Imagine os pais jantando com o filho. Só isso, né? Você não precisa imaginar mais muita coisa. E aí você tem a mãe de um lado, o pai do outro, o filho, a refeição na frente e esse silêncio tic-tac. É uma coisa bem interessante, né? Ouvi as horas todas da noite. Ah, não, a gente já chegou a outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam, invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O gasto há de ter... Não, o relógio é definitivo e perpétuo. Então, mais uma vez que ficou estranho, né? Instituições há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Bom, aqui tem que fazer uma outra observação. Lembre-se que existe algumas maneiras de pensar o fim do universo, né? Uma delas é com essa explosão, é um grande caos, né? A Terceira Guerra Mundial, sei lá, explosão dos planetas e assim por diante. Mas a outra é mais ou menos como uma frase que eu já esqueci quem falou, mas é que o fim do universo não vai ser um grande grito, uma grande explosão, mas um leve sussurro, né? As coisas vão diminuindo, diminuindo, até que toda a vida se acaba. Se você quiser um filme em que isso aparece, mas assim, é um filme bem contemplativo, né? Aquele filme que você precisa de bastante atenção para assistir, mas talvez um dos melhores filmes de todos os tempos. Há um filme de um cineasta húngaro. Isso, um cineasta húngaro chamado Béla Tarr. A propósito, todos os filmes dele são maravilhosamente belos. E ele tem um filme chamado O Cavalo de Turim. Cavalo de Turim, né? Se você tiver
se você levar cinema a sério e quiser ter mais experiência com o Belatar, já que eu fiz essa digressão, não assista Cavalo de Turim logo de cara. Assista um filme dele chamado O Homem de Londres. Depois, se você tiver fôlego, assista um outro filme dele chamado Satan Tango, um filme maravilhoso, só que tem 7 horas e meia de filme, um pouquinho mais extenso. E depois assista Cavalo de Turim, é uma experiência maravilhosa. Por que eu coloco nessa ordem? Porque, na minha opinião, O Homem de Londres vai te mostrar a estética do Belatar, né? Então assista com toda a atenção do mundo. O que eu sempre falo para todo mundo, assistir filme bom nunca é com celular, alguma pessoa que pode interromper, intervalo para pipoca, nada disso, né? Então você assiste. Você gostou da lógica do Belatar e se sentiu preparado, aí vai para o Satan Tango, que é uma experiência de um dia inteiro, né? E aí depois, na minha opinião, a obra-prima dele, que é o Cavalo de Turim. Bom, mas voltando, isso só para falar do fim do mundo. Então este último homem há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham umas sobre as outras à semelhança de devotas que se abauroam. Abaurar é bater-se, chocar-se. Okay? Então, a semelhança de devotas que se abauroam para ver o anjo cantor das procissões. É interessante que toda essa excitação, todo esse tumulto, né, são como beatas na procissão. Anjo cantor é o anjo que representava Santa Verônica, né? É o cantor que representava a Santa Verônica e cantava a espaços, né? Lembre-se que a Santa Verônica foi aquela que ofereceu um pano para que Jesus limpasse o seu rosto, né? Uma das estações do Calvário, né? A Igreja Católica divide em estações. Bom, então assim como beatas se abauroam para ver o anjo cantor das procissões, todos esses sentimentos aí ficavam se acotovelando na mente dele. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós, a rolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva. Como assim, né? O velho diálogo de Adão e Eva. Esse vai ser o próximo capítulo. Só voltando o que eu falei para vocês, eu tomei uma notinha aqui, te dando informação correta. Tem um nome para isso que eu esqueci agora. Te dando informações mais detalhadas, essa é a palavra que eu queria. Então lembre-se, a Santa Verônica, a estação é o enxugamento da face sagrada, é a sexta estação da Via Sacra, né? Que começa lá com Jesus sendo crucificado, condenado por Pôncio Pilatos, e aí ele carrega a cruz, cai, ele é ajudado, até o momento da deposição da cruz. Bom, vamos ao próximo capítulo, o velho diálogo de Adão e Eva, talvez um dos capítulos mais estranhos do Memórias Póstumas.